Durante séculos, o Vaticano decidiu o que era milagre e o que seria apagado da história. Mas há segredos que nem o tempo consegue esconder. Esta é a história da mulher que jurou ter visto Deus, não no céu, mas nas cinzas. Uma santa que a Igreja tentou silenciar e que ainda hoje desafia tudo o que acreditamos sobre fé e redenção. França, ano de 1504. O país vivia dias de medo e desconfiança. A peste retornara, os nobres se escondiam e os monges rezavam em silêncio. Foi nesse cenário que surgiu uma mulher chamada Claire de Montreuil, uma camponesa simples, mas com algo de incomum. Ela dizia que as cinzas das velas mortas falavam com ela, que nelas Deus deixava mensagens, e que certa vez, ao tocar as cinzas de uma fogueira recém-apagada, ela viu um rosto surgir no pó. Um rosto feito de luz. Um rosto que ela acreditava ser o próprio Deus. A história se espalhou. As pessoas começaram a visitá-la, buscando respostas, milagres e cura. Claire não cobrava nada. Apenas dizia: olhem para o que foi queimado. O fogo destrói, mas as cinzas guardam o que o fogo não conseguiu levar. Em pouco tempo, sua casa se transformou num local de peregrinação. Havia quem afirmasse que, ao rezar com ela, sentia o ar se aquecer e o chão tremer. E que, quando ela chorava, as cinzas ao redor pareciam se mover, como se respondessem à dor. A igreja logo tomou conhecimento. Um padre de Dijon foi enviado para observar. Ficou 3 dias na casa de Claire. Ao voltar, escreveu um relatório ao bispo. A mulher é pura, mas o que a cerca não é deste mundo. As cinzas a escutam. O bispo mandou selar o relatório e ordenou que o nome dela não fosse mais mencionado. Mas o povo não esqueceu. Quanto mais a igreja tentava calar Claire, mais pessoas apareciam. Doentes, órfãos, soldados. Diziam que suas orações faziam a febre cessar e o fogo das lareiras se tornar frio ao toque. Chamavam-na de a Santa das Cinzas. E foi esse nome que a condenou. Em 1507, a Inquisição chegou a Montreuil. O inquisidor responsável era Jacques de Lorraine, conhecido pela frieza com que tratava qualquer caso de milagre fora da doutrina. Interrogou Claire durante horas. Perguntou se era verdade que ela via Deus nas cinzas. Ela respondeu calmamente: eu não o vejo. Ele se mostra. O inquisidor retrucou: e por que a ti, uma camponesa, e não aos servos da igreja? Claire respondeu: porque o orgulho cega, mas o pó enxerga. A resposta ecoou pela sala. O inquisidor levantou-se furioso e decretou: essa mulher fala como o diabo. E mandou que fosse presa. O julgamento foi breve. A acusação: heresia. A sentença: morte pela fogueira. No dia marcado, o céu amanheceu vermelho. O povo se reuniu na praça. Claire caminhava descalça, vestida de branco, com as mãos amarradas e uma pequena cruz de madeira presa ao peito. Um padre tentou fazê-la confessar. Diga que mentiu e Deus te perdoará. Ela respondeu: Deus não me pediu silêncio. Foram vocês. As tochas foram acesas. O inquisidor levantou o crucifixo e gritou: que o fogo purifique a mentira. Mas quando as chamas tocaram a lenha, um vento repentino soprou. O fogo hesitou. Subiu em espirais lentas, douradas, como se dançasse. E então, de dentro do fogo, a voz de Claire ecoou: eu vejo. Ele está aqui. O povo gritou. O inquisidor ordenou silêncio, mas todos ouviram. Uma segunda voz surgiu, profunda, grave, ressoando no ar como trovão. Das cinzas eu falo. O fogo ficou branco. A luz cegou todos por um instante. Quando cessou, Claire havia desaparecido. Em seu lugar, apenas cinzas em forma de asas. Nenhum corpo, nenhum osso. Apenas o cheiro de flores. Os guardas apavorados caíram de joelhos. O inquisidor recuou, tremendo. Gritou para que ninguém falasse sobre aquilo. Mandou recolher as cinzas e levá-las para Roma. Mas durante o trajeto, o baú que as continha pegou fogo, sozinho. Os cavalos fugiram. E quando abriram o baú, as cinzas haviam sumido. No fundo, havia apenas uma inscrição em latim: De pulvere loquor. Das cinzas eu falo. O Vaticano ordenou que o caso fosse selado. Nenhum registro,
nenhum nome, nenhuma oração. Mas o povo continuou. Durante gerações, famílias guardaram potes com cinzas em casa, acreditando que protegiam contra incêndios e doenças. Padres tentaram proibir. Mas toda vez que ameaçavam confiscar as cinzas, as velas da igreja se apagavam. 3 séculos depois, em 1798, um grupo de monges restaurando uma capela em Reims encontrou um mural antigo coberto de cal. Ao removerem a tinta, revelaram a imagem de uma mulher em chamas, sorrindo. E abaixo, a mesma frase: de pulvere loquor. Um dos monges escreveu ao bispo dizendo que, ao observar a pintura, sentiu o coração acelerar e o ar aquecer. O mural foi novamente coberto, mas um deles o copiou em segredo. Hoje, essa cópia está guardada num convento anônimo, sem data, sem assinatura. Há quem diga que o Vaticano ainda mantém os restos de cinzas originais trancados em uma urna dourada, escondida nos arquivos secretos, e que uma vez por ano, nas catacumbas de Roma, uma vela é acesa diante dela, e sempre que isso acontece, a chama muda de cor, azul, dourada, e por um instante parece formar o rosto de uma mulher. Mas talvez o mais impressionante seja o que acontece até hoje, nas aldeias do interior da França. Quando alguém reza por um milagre e toca as cinzas da lareira, dizem que às vezes elas brilham, um brilho leve, quase invisível, e no silêncio, uma voz suave sussurra. Ele ainda fala. A história de Claire de Montreuil foi apagada dos livros, mas continua viva nas chamas que se recusam a morrer. E talvez em cada fogo que se apaga cedo demais, porque há milagres que não precisam ser vistos, apenas sentidos. E há fé que nem o fogo consegue consumir. Essa é a mulher que viu Deus nas cinzas, a santa que a igreja tentou enterrar, e a prova de que a fé fala com voz de fogo.